Nós lhe pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Minha saudação, amada igreja, nesta manhã, com a paz do Senhor. Queridos, estar aqui não é como um culto de terça-feira, mas eu louvo a Deus pela oportunidade, louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram e também pelos companheiros que na minha retaguarda com certeza estarão orando pela minha vida. Convido aos irmãos a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 31. Hoje a responsabilidade é bem maior de estarmos aqui para trazer uma palavra ao coração da igreja. Mas nesta semana Deus já havia me confirmado e eu com muita humildade peço a todos a sua atenção para que possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Os irmãos encontraram? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Continuando, capítulo 13, até o versículo 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Amém? Pode tomar os vossos assentos e vamos meditar nesta palavra por alguns minutos. Amados, esta carta, ela nos mostra, se nós lermos ela desde o início, em especial capítulo 12 até o 14, Paulo está falando dos dons que aquela igreja possuía. Mas, nas palavras de Paulo, nós vamos entender e aceitar que esta igreja passava por problemas, muitas questões que Paulo está respondendo aqui são perguntas que aquela igreja, através de uma família, havia enviado ao apóstolo Paulo por carta. E quando nós analisamos melhor toda esta carta e também a segunda carta aos Coríntios, nós vamos ver que era uma igreja completa, uma igreja que tinha todos os dons, porém dividida pela falta do amor. E este versículo 31, ele faz uma conexão. A palavra portanto, no início, ela liga o assunto anterior ao próximo. E ele diz: procurai com zelo os melhores dons. É bom salientar que Paulo não está sendo contra os dons espirituais. E ainda ele diz: procurem os melhores. Existem dons melhores do que os outros. Mas ele continua dizendo: e agora
eu vos mostrarei o caminho ainda mais excelente do que os dons. Então, capítulo 13, Paulo abre um parêntese entre o 12 e o 14, porque no 12 e no 14 ele fala dos dons, mas ele acha que não podia continuar ensinando sobre esse tema sem explicar o amor, que os dons, mesmo vindo de Deus, não é o caminho mais elevado como pensavam os coríntios. Havia um caminho ainda melhor. Estes irmãos que estavam questionando Paulo, provavelmente eles tinham muitas dúvidas também. E no capítulo 12, Paulo, ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes. E ele estava aqui ensinando esta igreja. Os coríntios pensavam que aqueles que tinham dons de profecias, línguas, milagres e maravilhas, estavam em um nível, em um patamar elevadíssimo em relação aos seus irmãos que estavam inseridos na mesma igreja, no mesmo corpo. Por isso ele fala lá no capítulo 12, o versículo 15, se o pé disser, não sou mão, não sou do corpo. O que ele estava querendo dizer? Que os desprezados por não possuírem dons, estavam ali se sentindo inúteis, porque os demais, aqueles que tinham dons, se sentiam acima deles. E quando nós estamos em um grupo, em uma igreja, em uma comunidade, onde existem pessoas que têm maiores dons, que são mais utilizados, mais úteis, aqueles que não estão nesse patamar, eles se sentem menores, inúteis. Mas e se eles não têm dons como os outros, por que se sentem assim? A única causa é a falta do amor. No capítulo 12, o versículo 21, ele diz: o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Aqueles que se sentiam em um patamar elevado, eles talvez diziam para os demais: nós não temos necessidades de vocês, vocês não têm dons, vocês não têm talentos, vocês não fazem nada na obra do Senhor, vocês são simplesmente membros. Mas o valor de cada um, com ou sem dons, diante de Deus, é o mesmo valor. Nenhum de nós somos maiores no reino de Deus, porque o próprio Paulo diz que aqueles membros que são menos honrados, eles são necessários no corpo. Aqueles que não são vistos também são necessários para que o corpo continue vivo. E a igreja do Senhor é um corpo vivo. Amém? Quando escrevia sobre isso, Paulo entendeu que para resolver os problemas daquela igreja, ele precisava falar de amor. Então, no capítulo 13, ele define o verdadeiro amor. E nós muitas vezes lemos esse texto a partir do versículo 4 para dias de casamento, fazer sermão de casamento, e não é errado esta aplicação. Mas Paulo estava aqui falando
do amor sacrificial, o amor de Deus, chamado amor ágape. A prova que o amor é mais importante do que os dons. Mas então eu posso desfazer o amor na minha vida pelos irmãos, por Deus, ser maior do que os dons que eu possuo? Sim. Mas então eu não preciso dos dons? Não. Busque os dons. Deus dá conforme Ele quer a cada um de nós. Queridos, o problema é que o amor está disponível a todos nós. E os dons para aqueles que Deus escolhe para edificação do corpo, do reino, da igreja. Mas amor, todos nós devemos ter. Então, nesse capítulo 13, o versículos 1 até o 3, Paulo separa 4 dons, 4 exemplos para nós acompanharmos, porque provavelmente esses dons eram aqueles que eles tinham, a igreja de Corinto, como os maiores, como os melhores, e quem tinha esses dons estava acima de qualquer circunstância. E nós vamos ler, como já lemos, que se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, sem amor, é como um sino, é como simplesmente barulho. Não tem necessidade de continuarmos como um sino, que não tem tonalidade, que até enjoa o seu barulho, tinindo. Não há amor, é simplesmente barulho. O dom de profecia, de mistérios, conhecimento, sem fé, ou seja, de fé sem amor, não passa de nada. Era isso que Paulo queria explicar para os coríntios. Mover montanhas é de grande façanha para os homens. Nós vemos pessoas com muita fé e alcançam grandes feitos nas suas vidas. Mas para Deus, o que tem maior valor é a demonstração de amor. Paulo estava dizendo, você pode ter uma fé que transborde, que todos reconheçam a tua fé. Você pode atingir muitos objetivos porque você tem grande fé e é um dom. Mas não adianta você ter o que você pede a Deus e não ter amor pelo próximo, não ter amor pelo teu irmão. A igreja tinha tudo isso, mas lhe faltava a comunhão, estava dividida pela falta de amor entre os irmãos. Então Paulo vai além. Vocês podem dar tudo o que têm, vocês podem até dar o próprio corpo para ser queimado. Entretanto, se for um ato provocado por egoísmo, por partidarismos, por fanatismos, é absolutamente rejeitado por Deus. E então nós começamos a analisar esta palavra e ver quantas coisas nós fazemos, chegamos ao limite, ao extremo, para fazer algo para Deus. Na nossa visão está tudo certo, porque nós temos metas, temos objetivos, e muitas vezes esquecemos
de analisar se estas coisas que estão sendo realizadas para Deus estão recheadas com amor, ágape, o amor sacrificial de Deus. O fato de estender a mão para alguém pode até proceder de um princípio muito ruim: ostentação, vanglória, presunção, porque pessoas sem amor também estendem a mão para o necessitado. Mas muitas vezes a intenção do coração não é conforme aquilo que Deus espera da sua igreja. Queridos, não é nenhum incentivo para alguém dizer ou pensar que nós somos contra os dons do Espírito Santo. Nós precisamos, a igreja necessita, porque é para edificação e exortação da noiva do Cordeiro. Porém, precisa ter amor em tudo o que nós fazemos. Mas qual é o tipo de amor que o pastor quer falar nesta manhã? O capítulo 13 fala da necessidade e importância, mas também descreve as qualidades desse amor. Nós muitas vezes já lemos esse texto, já ouvimos falar desse texto. Esse capítulo mostra que ele está acima dos melhores dons. Se você pensa que tem um grande dom de Deus, louve a Deus por isso. Mas existe algo que está acima, que é o fruto do Espírito, o amor. E sem ele, nós fazemos tudo mecanicamente, mas com amor. É conforme Deus deseja que a igreja trabalhe, que a igreja faça, que a igreja cresça, que a igreja continue caminhando. É o amor ágape, o amor de Deus. Esse amor é muito mais do que emoção. Às vezes nós ouvimos uma palavra e pensamos: agora eu mudo, agora eu vou agir diferente com o meu irmão. Mas é uma emoção, porque não colocamos em prática, isso não se transforma em ação. É amar quem não merece. Você ama aquele que não te cumprimenta? Você ama aquele que vira o rosto para você? Jesus nos amou primeiro sem nós merecermos. E é o mesmo amor que Deus deseja que a igreja exerça nos dias atuais. É amar até as últimas consequências. Aí eu já dei uma chance, agora basta. 2 no máximo. Quantas vezes, Senhor, nós precisamos perdoar? 7 por dia? Não, mas 70 vezes 7. É amar como o amor de Deus faz, sem saber se será retribuído ou não. Deus, além de saber do nosso futuro, Ele nos ama incondicionalmente. E Ele sabe o futuro. E muitas vezes, nos amando, Ele sabe que nós seremos ingratos. E assim mesmo, entregou o seu Filho para morrer na cruz, pelos meus e os teus pecados. É necessário falar de amor, sim. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, que Jesus falando que o amor de muitos esfriaria. E nós estamos vivendo isso. Mas eu noto que não está esfriando.
já esfriou em muitas vidas, em muitas circunstâncias. Não vemos mais o amor de Deus na vida de muitas pessoas. Hoje se fala muito em empatia. Você já notou isso? Há um tempo atrás não se ouvia esta palavra. Empatia é me colocar no lugar do outro. E esta palavra surgiu e foi tomando forma, e hoje em muitas conversas se ouve esta palavra. Antigamente não se fazia necessário, porque quando nós olhávamos para alguém, nós já tínhamos a empatia em nós, mas isso foi saindo, porque o amor foi esfriando, e não temos mais empatia. Cada um busca as suas próprias metas, os seus próprios objetivos, e o outro corra atrás dos seus sonhos. Eu estou correndo atrás dos meus. Aquilo que nós aprendemos ou que se age lá fora não pode ser colocado aqui dentro. Nós somos uma família, nós somos um corpo, e quando nós olhar para o nosso irmão, nós precisamos ter amor, auxiliá-lo, orar por ele, para que todos nós estejamos firmes como um corpo, unidos como um corpo. Paulo é explícito. O amor que faltava aos coríntios era o amor entre as pessoas. Era entre os irmãos. Porque ele traça muito bem esse pensamento no capítulo 12. Era o amor entre eu e você, você e eu. O que tem dom e o que não tem dom. Aqueles que têm dons, aqueles que não têm dons, não importa o que eu sou no corpo. Eu preciso ter amor. O amor é a cola, é aquilo que nos une nesse corpo. E se não há amor, membros podem ficar longe, separados do corpo e morrer espiritualmente. Paulo usa esse exemplo, e o que vemos nos nossos dias em excesso são muitos sentimentos contrários ao amor. Mas o pastor vê isso na igreja? Sim, irmãos, nós somos humanos, somos muitas vezes influenciados por aquilo que ouvimos, por aquilo que vemos, e vemos o ódio, a traição, má educação muitas vezes entre pessoas que congregam no mesmo corpo, na mesma igreja. É falta de amor, e estes sentimentos são semeados pelo inimigo para tentar abafar o amor que deveria estar em evidência no meio da igreja, porque é o caminho mais excelente. E aí eu fico pensando, analisando muitas coisas que vemos no meio da igreja, e me permitam colocar aos irmãos, muitas vezes nós vemos muita sinceridade de certas pessoas, mas essa sinceridade que eles dizem que é autenticidade, é personalidade forte, eu sou assim, eu não mudo, eu preciso dizer a verdade. Será que não é falta de amor pelo teu semelhante? Será que não é falta de amor com aquele que congrega e senta ao lado e participa do mesmo pão, do mesmo cálice? Sabe aquela desculpa? Eu não tive tempo, eu esqueci, eu tive outras coisas para fazer. E não dá ouvidos ao pedido, à solicitação do irmão. Será que não é falta de amor?
Sabe, aquele zelo pelo sagrado, pela doutrina, pelos costumes, que é muito bom, mas nós muitas vezes somos muito zelosos e valorizamos mais a vestimenta do que o amor com as pessoas. Queridos, nós vivemos em um tempo que o inimigo usa qualquer coisa para tirar pessoas da igreja, usa qualquer um de nós para ferir alguém, para que essa pessoa se entristeça e não retorne mais para os bancos da igreja. A falta de amor leva muitos a agirem simplesmente desta forma e terem as suas próprias razões. Queridos, veja o que diz o texto, a partir do versículo 4. O amor é paciente. Essa palavra sumiu, ninguém mais tem paciência. Nós vivemos na geração do micro-ondas, tudo é para ontem. Paciência com aquele que já é 3 ou 4 vezes que pede a reconciliação. Eu não tenho mais paciência, então não tem amor. Amor é paciente, é benigno. O amor não tem inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. Eu não posso me ensoberbecer por cargo, por títulos, por posição no corpo. Nós temos que ter amor pelo nosso semelhante. Não se porta com inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses. Isso me chama a atenção. Eu tenho muitos interesses. Eu vou correr atrás dos meus. Quem quiser correr atrás dos seus, faça como eu estou fazendo. Amor que falta nos nossos dias. Não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça. Queridos, às vezes a gente fica muito triste em ler certas coisas nas redes sociais de cristãos. Nós temos que ter mais cuidado para expressar o que está no nosso coração, porque o que está ali não é coisas que você leu de outros e tem a mesma visão, opinião, é porque está no coração e você está colocando para todo mundo saber o que você pensa, o que você sente. E muitas injustiças são feitas através da nossa opinião nas redes sociais. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Se nós tivermos amor, nós não vamos falhar, nós não vamos errar com o nosso irmão, mas nós vamos fazer primeiro aquela pergunta emblemática: o que Deus, o que Cristo faria no meu lugar? E então nós agiríamos totalmente diferente, porque Cristo agiu com amor ágape, mesmo sendo traído. Ele olhou para aqueles homens que estavam crucificando-o. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que amor altruísta, que amor tão grande, e que nós devemos estar cheios desse tipo de amor. E eu perguntava para Deus: mas Deus, como vamos eliminar estas coisas que impedem o amor de Deus na nossa vida? E eu senti em dizer para a igreja: nós precisamos nos arrepender, retroceder. Para onde? Existe um amor
que é um amor original que todo salvo já sentiu. Lembra daquele tempo, daquele dia, que você ouviu pela primeira vez a palavra do Senhor e deu lugar para o Espírito Santo entrar na tua vida. E o Espírito Santo entrou e colocou amor no teu coração. E você, a partir daquele momento, começou a viver o primeiro amor. O primeiro amor é o amor que você olhava para os irmãos e tinha alegria. Você não esperava a hora do culto começar para você estar dentro da igreja. Qualquer aleluia que era dado no púlpito, você se enchia do poder do Espírito Santo. O primeiro amor é o que está faltando nos nossos dias. O que tem, meus irmãos, nos levado a agir diferente nos nossos dias? Porque aquilo que nós fizemos com amor, o amor verdadeiro, o amor ágape, o primeiro amor, tem recompensa diante de Deus. Mas se fizermos com qualquer outra intenção, qualquer outra motivação, não é por amor. E diante de Deus é como sino que tine, é como nada, é fazer algo em vão e não ter recompensa alguma por isso. E o caminho mais excelente que Paulo queria mostrar para os coríntios era dizer a eles, e é o que eu estou aqui para dizer para você: não faça nada para Deus se não for por amor. Não adianta eu me sacrificar, eu me dedicar por uma motivação de interesse próprio. Deus quer que nós diminua e Ele cresça. Deus quer que tudo que nós fazemos seja por amor a Deus e ao seu semelhante. E para encerrar, Jesus disse lá em João capítulo 13 e versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha para o teu irmão e olha para ele com amor, o mesmo amor que Deus olhou para você e te salvou, que te tirou do lamaçal do pecado e te colocou os pés sobre uma rocha, e você hoje tem alegria, tem bênção na tua vida, tem prosperidade por causa do amor de Deus. Queira esse amor também para o teu irmão, em nome